Eu já queria deixar bem nítido que aqui no meu quarto já está um inferno, porque eu tenho que gravar sem o ventilador pra não sair barulho. Que a gente tem que viver a experiência, né? Tem que se sentir no inferno. E aí, seres humanos, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vim reagir a mais um capítulo da fanfic Quente como o Inferno. O capítulo de hoje é o capítulo 3, denominado Trevas. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E caso você não tenha assistido o capítulo 1 nem o capítulo 2, vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Mas, ainda que a situação fosse muito difícil, José não se rendeu aos desejos da carne. Antes, ele se lembrou do quanto era importante sua comunhão com o Senhor e pensou: como eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra meu Deus? Gênesis 39, 9. Jimin correu em uma velocidade absurda, quase inexplicável. Eu acho que aqui ele está contextualizando o episódio anterior, né? Que o Jungkook deixou o Jimin na casa dele, né? Porque o Jimin ficou todo envergonhado, tipo, ai não, porque o papai falou que dois caras andando de mão dadas é pecado, não sei o que lá, e saiu no pinote, né? Adentrou a casa com pressa. Sua respiração estava bastante ofegante e descompassada. O peito subia e descia com força, em uma robusta evidência do seu nervosismo. Virou-se para o lado, observando seu pai sentado sobre o sofá, branco, de couro, folheando a Bíblia. O que houve, Jimin? A entonação fora grave, mostrando certa chateação, mas aquilo não incomodou o ruivo. Só fiquei nervoso, papai, ditou com sinceridade, regulando a respiração. E por que estava tão nervoso? A sobrancelha foi se arqueando, bem levemente. O reverendo tirou o óculos de leitura que dantes encontrava-se em seu rosto, fitando-o. Eu não sei arquear a sobrancelha. Tá nervoso, Jimmy? Tá nervoso? Tá nervoso? O Jungkook me contou que você mentia. O sorriso inocente nos lábios grossos cortava o clima causado pelas palavras disso. Pronto! Agora ele não vai deixar mais ver o Jungkook. Meu, muito inocente, que raiva, a inocência da pessoa. O pastor Hector ficou imediatamente desnorteado, sem jeito algum. Aquilo soou como uma ameaça indireta, delicada e ácida, proferida da boca inocente do seu filho. E você acreditou? Tentou não modificar o timbre, nem demonstrando o baque causado. Ora, papai, todo mundo mente. Nossa, enfrentou o pai. Jimin era casto em um nível imoral. Com certeza foi bastante frio falando isso pra ele. Ele costumava falar o que dava-lhe na teia. Responderia a qualquer pergunta que lhe fosse feita e usaria toda a sua sinceridade. O pequeno Park não fazia parte do círculo de pessoas, as quais mentem com frequência. Ele não mentia, afinal será mesmo que todo mundo mente? O Sr. Park ficou aflito, o coração palpitou, gelou, quase tremeu. Ui, morre então, pra ele ser feliz? Morre. Jimin o fitou, com os olhos calmos e um sorriso angelical, passando um pouco de segurança. Afrontoso. Vou subir, papai. Avisa pra mamãe que já cheguei. Ditou a frase de forma alta, enquanto subia as escadas correndo, ouvindo o ranger alto da escadaria. Adentrou seu quarto com rapidez, jogando-se em sua cama, esta que parecia mais confortável que o normal. Embolou por todo lado, enfim virando-se fitando o teto, onde havia pequenas estrelas coradas. Por mais que Jimin fosse ingênuo, ele não era burro. Guardou bem as falas ditas por Jungkook, mesmo que isso fosse sua menor preocupação naquele momento. Na sua cabeça só martelava uma única coisa. Havia deixado Jeon sozinho no carro, sequer despediu. O desesperado, hein, Jimin? Muito eufórico, muito, como posso dizer, compulsivo, né? Falava, tchau, falou, valeu pelo sorvete que eu nem tomei direito, porque eu me sujei todo, né? Ele devia ter colocado a roupa pra lavar, porque ele sujou a roupa toda, mano. Devia ter colocado. Deus, e se Jungkook não quiser falar mais comigo? A voz tímida, quase sussurrada, era direcionada a um monólogo, vicioso com Deus. Só ele entenderia sua preocupação. Ao contrário do que muitos pensam, o diabo, diferente de Deus, não é onipresente. Isso quer dizer que o mesmo não está em todos os lugares, como muitos dizem. E naquele exato momento, o tinhoso estava em um belo racha. Aquela máquina negra não corria, voava. Estava prestes a vencer pela milésima vez. Então, o Jungkook, ele tem um problema com competição, né? E ele vai jogar as suas frustrações em competições para ganhar. Era de praxe Lúcifer ser o vencedor, a não ser que o racha fosse com Deus. Aí ele já não garantia nada. Jungkook, desacelere, sério. A expressão nervosa e a mente entrada de Hoseo que fazia Jeon abrir um rir enorme. Jungkook! O tom rouco satisfazia-o.
Adorava brincar com Hope, principalmente daquela forma. Vai bater, Lúcifer, repreendeu. Não deu sequer um milésimo de segundo para Jungkook gargalhar, desdenhando. O carro bateu com tudo em um poste, capotando para o outro lado da estrada. Caramba! Fora auditivo as galhofadas de Jeon, o mesmo parecia não ter o mínimo de noção dos colorário. No caso, para o carro, a pista e o poste, pois para Hoseok não havia problemas. Ambos encontravam-se intactos. Não faça mais isso. O avermelhado estava chateado, e suas falas não escondiam isso. Estava tudo cheio de grosseria, fazendo Jungkook, que outrora sorria, cair em uma seriedade amedrontadora. Olha como fala comigo, Hoseok, ditou, aproximando. Já chega, Lúcifer. Não quis ser grosseiro, mas isso machuca, viu? Até demônios têm sentimentos. Até demônios têm sentimentos. Franziu o senho, fitando os olhos do demônio. Por mais que eu não sinta tanta dor, ela exista. Estava com a face sisuda, mesmo que sentido pelo modo que o Jeon falava. Hoseok era um demônio sentimental. Talvez esse fosse um problema para o trabalho que exercia, mas era exatamente por isso que Lúcifer gostava tanto do mesmo. Outro relacionamento tóxico, ficar brincando com sentimentos do J-Hope. Eu sei, as palavras foram ariscas. Aprenda a se controlar. Jungkook equilibrava a raiva. De certo, isso não ficaria barato. Odiava a elevação de voz, sempre vingativo. Eu tento, não fica odioso, ficará por isso mesmo. A voz do diabo deixou-lhe aliviado. Agora você precisa de um carro novo, mudou o assunto. Juntamente com o seu timbre e expressões, o que não surpreendeu Jungkook. J-Hope sempre fora bipolar. Você realmente não tem jeito, Jeon. Largou um riso, conquistando o breve rir de Lúcifer. Hope, nem mesmo Deus deu-me jeito. Não era costumeiro que o diabo dormisse, visto que gostava das madrugadas e precisava das manhãs para atentar o pequeno ruivinho. Hope, estive pensando, conquistar o Jimin não será muito difícil, ditou animado, enquanto terminava de abotoar o seu terno William Fiberote Bespock. Não muito claro. Lúcifer, abra seus olhos, advertiu. Jeon pôs-se a mirá-lo com pouco caso. Quero dizer, suspirou profundamente. Você está em busca de conquistar a pureza dele. Isso sim será difícil, bem mais do que podemos imaginar. As palavras foram ditas com cautela e austeridade, o que Jungkook estranhou. Hoseok nunca falava de tal maneira. Não, será fácil, garanto. Mantinha uma certeza. Ele nunca enganava-se, afinal ele arrasta consigo quem quiser. Apenas tome cuidado com os sentimentos que desperta. Você voltará para o inferno, ele não. Apesar da censura, Jeon não pareceu importar-se. Deu um gole no conhaque Valdava Brand que estava sobre a bancada. Piscou um dos olhos para Hoseok, que por vez negou com a cabeça, não evitando sorrir. Só não volte apaixonado, Jungkook gritou, demonstrando ironia. O diabo não ama Hoseok, retrucou, com seu melhor e mais válido argumento. Mais uma vez, encontrava-se fazendo aquele percurso. Pisava devagar no acelerador, as mãos com as veias saltadas, manuseava o volante. Já podia prever o tédio. Adentrar aquela igreja sem graça, com todos aqueles azulejos e vidraças coloridas que, por sinal, eram de extremo mau gosto. A sonora, sem o mínimo de qualidade, dava-lhe impaciência. Tudo era chato demais. Questionava como alguém poderia sentir-se em paz naquele ambiente. No inferno, pelo menos sem ar-condicionado e marguerita, ditou para si. É verdade isso. No inferno tem ar-condicionado. What the fuck? E o aquecimento global lá? Parou o veículo em frente ao agora costumeiro gramado verde. Todavia, dessa vez, não encostou seu solado, sempre tão caro, no mesmo. Optou por seguir as lajotas que estavam em determinada hora, ficando frente a frente do portão, que já encontrava-se aberto. Mano, eu nunca vi tanto um ser demoníaco e na igreja como o Jungkook. Fitou o relógio, existente na enorme parede frontal. Batia exatas 7 horas da manhã. Pera, então o Jungkook ele vai fazer competição de carro de manhã. Os Sashas devem ser de madrugada. Rolou os olhos por todo o espaço e logo abriu um sorriso. Avistou Jimmy. Ele estava sentado no mesmo lugar do dia anterior. Por isso, Lúcifer deduziu que o ruivinho tinha uma espécie de lugar marcado. Um hábito. Jimmy lia algo que, por um milagre, não era o famoso manual dos imorais. A Bíblia, no caso, né? Adentrou o local, indo diretamente para onde o outro estava. O que lê? A indagação feita pela voz rouca fora sedutora. John sempre chegava daquela forma, digamos que um tanto triunfal. O sol é para todos, respondeu-lhe, com voz baixa, sem sequer tirar os olhos do livro, para fazer o resumo de um trabalho, concluiu. Não está muito cedo para isso. John fitava o bater do sol por entre a vidraçaria colorida. Era horrível. É verdade.
Encostou o livro, mantendo o dedo marcado na página que lia. Mas ontem eu dormi muito cedo. Mamãe quer esse trabalho para de tarde, senão ela vai matar. Riu, desta vez fitando Jungkook, não evitando o ruborecer da face. Ainda há tempo, vamos sair. Esticou a mão para que o ruivo pegasse. Saí 7 horas da manhã pra onde? Jimin franziu o senho, com uma expressão indecifrável. Aquilo não foi uma pergunta nem um convite, fora uma hora. O quê? Jungkook, eu não posso, exclamou. Parecia nervoso. Você pode, o reverendo não irá reclamar. Ele é meu amigo. Sorriu, passando confiança. Mas o alaranjado não colocou muita fé. Eu realmente não posso, repetiu cabisbaixo e tímido por renegar, o que seria um convite. Não seja tão difícil, eu sou novo por aqui, seja minha companhia. Hector não ficará enraivecido. Tô com um ar sério, apesar de parecer descontraído. Por vezes o realce da face de John não era sugestivo, não muito simpático. Isso causava receio em Jimin. Para ele, era levemente difícil acreditar em Jungkook. Claro, alguma coisa tem de errado ali, né? Park fitou o relógio, estava realmente muito cedo. Não custava sair, fechou o livro e levantou. Seguiu o outro em silêncio, mesmo que receoso, vendo Lucifer apertar o botão e destravar o veículo, agora em Rose, cor de vinho, que ele trocou, né? Assim, ó, da água por vinho que ele troca de carro. Trocou de carro. O bico pensativo era fofo, o olhar curioso, que fora direcionado para o diabo, quebrantou-lhe, por vez assentiu. Pode entrar. Dion tinha um timbre duro, logo foi obedecido. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Jimin parecia facilmente manipulável, submisso demais. Talvez por criação, mas Lucifer não achou de todo ruim. Parou o veículo ao lado de uma grande padaria. Jungkook dizia-se novo na região, mas levava Jimin em todos os lugares que ele sequer tinha visto. Era de se estranhar, mas não questionou. Não teria um exato porquê. O Rivinho não estava muito adaptado a ter um amigo com ele sair, muito menos para tais locais, visto que eram finos. Não era acostumado àquela luxúria que o John esbanjava. Na realidade, até achava desnecessário. De todo modo, sua comida preferida continuaria sendo pão com manteiga. Eu gosto bastante. O tinhoso desceu, sorrindo para Jimin, e rapidamente segurou sua mão, que desta vez não foi puxado. Não está com vergonha? John questionou, referindo-se suas mãos enquanto ambos adentravam o lugar em movimento. Você me disse para não ter, lembra? Sorriu, olhando para baixo, inocente, disfarçando o corado e deslizando a outra mão pelos fios lisos. Oh, como John queria tananã, acabar com ele por inteiro. Meu Deus, ele deve ter ficado louco, né? Realmente queria me trazer para tomar café da manhã? Isso parece fofo. Prendi ao riso, visto que John não aparentava ser alguém cuidadoso. Sem contar que ninguém nunca tinha levado para tomar café. Você está com fome. John sabia, podia sentir e não que ele quisesse cuidar de Jimin. Contudo, precisava do garoto bem saudável. E como sabia? Ergueu a sobrancelha ruiva, usando de uma fala inímida, porém curiosa e desafiadora. Eu sei de tudo. Os olhos negros, o sorriso de canto, ele ditava aquilo de uma forma serena. Parecia de verdade. E Jimmy fez pouco caso, apenas assentiu. Andavam pelas ruas de Los Angeles. O diabo ainda segurava a mão de Jimmy, o que na realidade tornou-se uma tática para não perdê-lo de vista. Passavam por uma bem conhecida praça pública. Existia todo tipo de arte no lugar, o que Lucifer sabia apreciar com destreza. Esse Lucifer me lembra muito o Lucifer da série da Netflix. Bastante, assim, de personalidade e tudo mais. Olha, Jungkook, um rapaz espalhando a mensagem da salvação. É tão bonito. Jimin dizia com admiração. De fato, existia um homem. Ele pregava algo. A dúvida só ficou se aquilo salvaria alguém. Dion conhecia-o muito bem. Somente mais um charlatão ganhando dinheiro às custas de pobres coitados, inocentes que acreditavam em suas palavras sujas, que perderam-se da essência do que você precisa vigiar. O diabo está em todo lugar. Ele almeja as nossas almas. As palavras ditas com pouco nexo saem cuspidas, provando toda a ignorância do falsário. O diabo não está em todos os lugares. Tanto que no começo falou que ele não era onipresente que nem Deus. Então, falsário. Jungkook não evitou gargalhar, não conseguia entender como a humanidade tinha a esplêndida capacidade de sentir-se especial o suficiente para que o cão perdesse seu valioso tempo caçando-os. Seres humanos são nojentos, repugnantes. Se de fato seguissem a ideologia imposta, todos cairiam em cima do pau de Satanás. Meu Deus. Lucifer, por sua vez, fitou os olhos do homem, e nada precisou ser dito. Ele calou-se e paralisou-se, assustado. Jungkook, a voz doce e o puxar de sua palma
arrancou-lhe do transe. Diga, sorriu, fazendo Jimin exercer o mesmo ato. Agora eu realmente preciso ir. Papai vai chegar na igreja e eu preciso ensaiar. Ao fundo o Rivinho desejava ficar mais tempo, passear mais. Fora tão bom divertir-se com o diabo, mas ele não podia. Claro, vamos. John sabia o momento de assistir e o momento de compreender. Se você quiser, pode ficar comigo, mas só se você quiser. Aquilo definitivamente era um convite. Vexado, mas era um. Jimin desejava tanto ficar mais tempo com Lucifer. Sentia-se bem. E continua, e mano, agora que o Jungkook vai ficar na igreja, o bagulho vai ficar louco, eu tenho a mais bela certeza. Bom, esse episódio foi mais um episódio de desenvolvimento, também não teve muitos uou, né? Piriri parará parapum. Mas é isso, esse foi o capítulo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo capítulo de Quente como o Inferno. Falou!